Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 12 de maio, nós vamos meditar de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 3 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de mais um livro, estamos chegando, quase que a Salmos. Vamos falar hoje do livro de Esther. E o livro de Esther, nós temos 10 capítulos e nos conta uma história maravilhosa que fala sobre uma mulher judia que se tornou rainha da Pérsia, E Deus vai usar a vida dela poderosamente como livramento do povo judeu quando eles se encontraram com um risco eminente, de morte. O significado de Esther é estrela, Pode ser derivado também de uma deusa babilônica, porque o nome dela não era Esther. Ela foi mudado o nome dela para Esther por conta, do contexto onde ela estava ali, que era um contexto ainda do Império Babilônico, mas no judaico, o nome dela era Radassa, isso mesmo. E nesses capítulos nós vamos ver estabelecido a festa de Purim. E essa festa, ela é um memorial do livramento que Deus deu ao seu povo e vai ser um lembrete, Um memorial, ele é um lembrete ao povo de que Deus era com eles e que eles deveriam permanecer fiéis a esse Deus, mesmo estando em domínio de outros povos. Então, nós vamos ver personagens importantes aqui. A própria Esther, que tinha por nome Radassa, o rei Assuero, que era um rei persa. Nós temos Amã, e Mordecai, que era o tio, o pai de criação ali, vamos dizer, da rainha Esther. Ele era primo, mas que por conta do falecimento dos pais de Esther, ele toma Esther, ali como sua própria filha para criá-la e cuidar e zelar pela vida dela. Então, amanhã vou disponibilizar no meu Instagram, no Facebook, lá no Stories. Eu sempre disponibilizo o mapa para que você tenha um panorama bem completo daquilo que nós vamos estudar nos próximos dias. Então, nós já iniciamos este livro falando de um banquete dado pelo rei Assuero. Então, nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, Então, era um verdadeiro império ali de Assuero. E nós vamos ver relação de Assuero aqui lá em Esdra, no capítulo 4, versículo 6. Então, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono, do seu reino, que está na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete. E todos os seus príncipes, servos, e o qual se representou o escol da Pérsia, da Média, os nobres, os príncipes das províncias, Você viu que eram muitas, 127 províncias. Então, esses príncipes estavam todos ali nessa festa perante o rei Assuero. Então, ele vai mostrar toda a sua riqueza, a sua glória, o seu reino, o esplendor do seu reino, a sua grandeza por muitos dias. Sabe a quantidade aqui? Por 180 dias já se durava esse evento aqui, esse banquete. E aí, passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã.
tanto para os maiores quanto para os menores, né? Então, finalizando esses dias, ele abre as portas do palácio em toda a sua formosura e grandeza, não só para os príncipes, para os nobres, mas também para todo o povo. E aí nós vamos ver que o que esse rei faz, né? Por 7 dias ele abre o palácio, o pátio, o jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, né? Naquela ostentação. A armação de leitos era de ouro e prata, sobre o pavimento do pórfiro, de mármore, de alabastre, de pedras preciosas. E dava-se de beber, não era em taças de vidro não, era em vasos de ouro, vários vasos de várias espécies, havia muito vinho real. E graças à generosidade do rei Assuero, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa do rei Assuero. E aí, ao 7º dia, já estava o coração do rei alegre de vinho. E aí ele manda Meumã, Birtsa, Arbona, Bigda, Abagda, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois era em extrema formosa. Porém, a rainha Vasti recusou-se a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim tratavam do interesse do rei, na presença de todos os que sabiam da lei e do direito. E os mais chegados eram Carcena, Setar, Admata, Tarse, Meres, Marcena, Mermucã e 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais do rei, sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não ter ela cumprido o mandamento do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã, a presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes, a todo o povo que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos. Porém, ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém esta não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão a mesma coisa aos seus príncipes do rei, e haverá daí um desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se escreva nas leis da Pérsia e dos Medos, e não se revogue, que a rainha Vasti não entre jamais na presença do rei. E o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres dão honra aos seus maridos, tanto ao mais importante como ao menor importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei quanto aos príncipes, e o fez o rei segundo a palavra de Memucã.
Então enviou carta a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que lhe falasse a língua do seu povo. E aí, passada todas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se o rei de quem? Da sua rainha Vasti. Pois é, e do que ela fizera e do que lhe tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: traga-me-se moças para o rei, virgens e de boa aparência e formosura, e ponha o rei comissário em todas as províncias do reino, para que reúna moças virgens de boa aparência e formosura nas cidadelas de Suzã, e na casa das mulheres sobre as vistas de Hegai, que é o eunuco do rei, guarda dessas mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei, e assim o fez. Ora, a cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Tá lembrado de quem era filho de Quis? Quis era pai de Saul, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados. Quem? Mordecai. E foram deportados para Jeconias, rei de Judá, quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, isso aqui nós estamos falando de vivência de 2 Reis 24, 2 Crônicas 36, 10. Ele criara quem? Mordecai, Radassa, que é Esté, filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. E se divulgando, pois, o mandado do rei, a sua lei, a serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Ester, a casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe unguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. Fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, mas Mordecai lhe ordenou que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucedera. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias do seu embelezamento. Olha só, essas mulheres eram tratadas, um verdadeiro spa, cuidadas, havia prescrição, cuidados para que ela, e quando cumprisse o dia do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e perfumes e ungüentos entre as mulheres. Só aqui já era 1 ano. Pense só, Esse spa. Exatamente. Então, é que vinha a jovem ao rei, depois de todo esse cuidado, de todo esse embelezamento. Então, ela se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei.
À tarde entrava pela manhã, tomava a segunda casa das mulheres sob a vista de Saagás, que era o eunuco também do rei, e guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse. E aí ela fosse chamada pelo nome. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, ela nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe à cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete. Todos os seus príncipes, servos, era o banquete de Ester, e concedeu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei, e Ester não havia declarado ainda sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criara. Olha que obediência e reverência que ela tinha, né, ao seu primo que se tornou seu pai, cuidou e zelou da vida dela. Que coisa linda ela nos ensina, não é? Quantas pessoas nem aos pais têm respeito. Ester era um primo que se tornou um verdadeiro pai, em cuidado para com a vida dela. E aí nós vamos ver que veio ao conhecimento de Mordecai, que se revelou a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou o caso e, de fato, ambos foram pendurados. Por quê? Houve uma conspiração. No finalzinho aqui do capítulo 2, ele fala dessa conspiração. Que quando Mordecai estava ali à porta do rei, ele sempre ficava por ali para ouvir, né, notícias de Ester. Ele viu 2 eunucos do rei que tramavam atentar contra o rei Assuero. E aí ele rapidamente fez saber a Ester, e Ester fala ao rei. Isso é instaurado uma investigação e chegou-se realmente à conclusão de toda a arquitetura de plano para tirar a vida do rei. E aí nós vamos ver que ambos eunucos vão ser pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.